Estamos acostumados a ver craques de outros estados brilhando no futebol nacional, né? A gente que aqui do Espírito Santo acaba ficando meio atrasado nessa. Mas nós aqui do Expresso Futebol paramos para dar uma pesquisada, relembrada em grandes nomes do futebol capixaba. E a gente vai começar aqui agora uma série de vídeos que vai contar a história de vários grandes craques capixabas que provavelmente você não conhece ou que você nos dá uma relembrada. E tem muito nome bom na lista, hein? Hoje nós vamos começar com uma das maiores lendas do futebol capixaba, que é o grande craque Fontana, um grande zagueiro que atuou nos anos 60 por Cruzeiro e Vasco da Gama e foi campeão mundial com a seleção de 1970. O grande esquadrão, né? Mas primeiro de tudo isso, nós precisamos do seu like, precisamos que você deixe o seu like, deixe um comentário aí pra ver um grande nome que você queira ver também nessa série, porque o like, o comentário, a sua visualização, o seu compartilhamento, ele é o que a gente espera ter de retorno pra gente saber se a série tá boa, se a gente deve continuar, o que a gente tem que melhorar. E se os seus comentários, os seus likes nos indicam. E quanto mais likes vocês vão dando, conforme mais comentários vocês vão comentando, mais compartilhamento, vai subindo o canal de uma certa forma aí nos algoritmos. Então a gente precisa dessa ajuda de vocês. E aqui no Expresso Futebol vocês encontram todo o conteúdo de desafios que os meninos estão fazendo aí direto, os conteúdos de curiosidades, os jogos. Tem muita coisa aqui que o Expresso Futebol, e é só o começo aqui nosso, e com certeza nos próximos anos vamos estar trazendo mais novidade para vocês. Então tudo isso é por causa de você, tudo isso é por causa do seu like, do seu comentário. Então se puder contribuir com um like, por favor, não se esqueça mesmo, deixe seu like, se inscreva, passa pro amigo e vamos embora pro vídeo. José de Anchieta Fontana é um grande craque do futebol que nasceu em Santa Teresa, interior aqui nosso, no Espírito Santo. Quem não conhece Santa Teresa, né? Terra boa, né? E aos 18 anos, eu tinha um sonho de ser jogador, e aos 18 anos ele foi parar na porta de Salvador Costa e foi jogar no time do Vitória Futebol Clube, do time da capital, a Águia Azul. Ele foi lá fazer parte. Jogando pelo Vitória Futebol Clube, ele se destacou como um zagueiro forte, alto, e logo foi para o Papa Títulos da época, né? Na época ali, quem estava ganhando título era o Rio Branco Atlético Clube, e o destaque dele foi tão grande que ele foi para o Rio Branco, né? Antes de qualquer rivalidade, é preciso destacar que o Rio Branco, na época, era o time que mais ganhava os campeonatos estaduais, ainda não existia a Desportiva, por exemplo. Era o time que está sempre indo em competições nacionais, né? Foi o time que mais foi em competições nacionais nessa época. Então ele estava indo assim ali buscando uma exposição maior, buscando os principais campeonatos que o time disputava. Naquela época mesmo, o Vitória não era páreo para o time forte que tinha o Rio Branco. Chegou indo para o Rio Branco. E naquela época era uma das grandes rivalidades. Rio Branco, Vitória e o Santo Antônio, que não existe mais hoje em dia. Mas foi o time que tomou o gol do Pelé, que o Pelé fez aqui no estado do Espírito Santo, lá no Governador Blay. Esse foi pelo time do Santo Antônio, time que rivalizava ali na época ali, pré-desportiva, né? E já no seu primeiro ano como profissional do Rio Branco Atlético Clube, o Fontana foi campeão capixaba quando o Rio Branco bateu o Vale do Rio Doce. Vale destacar que o Vale do Rio Doce se tornaria desportivo uns anos depois. Disputou também o Campeonato Brasileiro de 1959, né, no mesmo ano que foi campeão, com a camisa do time Capa Preta. E aí a gente entra na primeira participação de Fontana no Campeonato Brasileiro, né, que foi usando a camisa Capa Preta, a camisa preta e branca, que é a camisa do Rio Branco. E o primeiro jogo foi pro Brasil de 59, foi contra o Manufatura, o time que na época era do Rio de Janeiro. E com os gols de Daniel, Roberto e Nanau, venceram o time carioca por 3-0 lá no Governador Blay, que ainda não existia o Kleber Andrade. O Kleber Andrade foi feito um tempo depois. Na volta, lá o jogo no Rio de Janeiro, agora o gol ficou por conta de Nanau, o time passaria para enfrentar o Atlético Mineiro. Só que o Rio Branco tem um problema com o Atlético Mineiro, que nunca conseguiu ganhar do Galo. Então, a gente já temos mais vitórias do que derrota contra o Cruzeiro, mas não conseguiu ganhar do Galo, né? Foi eliminado ali da Taça Brasil de 1959, nesses dois jogos que fez pelo time capixaba ali, o Fontana. Foi a primeira participação dele. Ele viria participar de novo em 1962. Que tem um detalhe, uma curiosidade com esse jogo contra o Galo, né? O Rio Branco venceu o primeiro jogo de 2-0. Tem uma curiosidade sobre esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Rio Branco virou o primeiro tempo perdendo de 2-0. Mas no segundo tempo, Adilson e Foca empataram o jogo, foi no Governador Blay. Mas na volta no Independência, o Galo ganhou de 2-1. E acabava ali a participação de Fontana, camisa do Rio Branco, no Campeonato Brasileiro de 1959. O Rio Branco acabaria ficando com a sétima melhor campanha da competição, o que chamou a atenção de muitos times e da imprensa brasileira na época. Havia também toda uma importância nesse jogo na Independência, e o motivo era por conta dos atleticanos. Esse jogo foi o primeiro confronto válido de uma competição nacional disputado em Belo Horizonte. Antes disso, teve o campeonato de 1937, porém, e não é até hoje tido como campeonato oficial, tanto que o Galo tá aí toda hora brigando para
poder fazer ser oficial. Aí o Rio Branco seria o terceiro colocado, né, naquele torneio de 1937. E isso dava um valor a mais para a partida, né? Fontana voltaria a ser campeão capixaba em 1962, como eu já tinha falado, contra o União Colatinense, né? Seria o 23º time do time Capa Preta. E depois da campanha do Campeonato Brasileiro e desse título de 1962, o zagueiro que já chamava atenção foi contratado pelo Vasco da Gama, exatamente, Vasco da Gama. O clube Capa Preta, que em décadas passadas tinha um dos maiores ídolos da torcida até hoje, que é o Assis Simões, que quase foi pro Flamengo, teria um grande ídolo indo para o Vasco da Gama, ali defender as cores Cruz Maltina, né? No Rio de Janeiro, o Fontana já chegou lá no time de São Januário e fez dupla com o Brito. E sempre foi conhecido por ser um zagueiro viril, um zagueiro que chegava forte, um zagueiro pesado, um zagueiro duro de enfrentar, né? E junto com o Brito, formou uma das duplas mais perigosas que tinham na zaga na década de 60 ali, né? A dupla que realmente era joelho pra cima, era canela, entendeu? O primeiro título de Fontana com a camisa do Vasco da Gama veio em 1965 com o título da Taça Guanabara. Hoje pra gente pode parecer um título de leiteiro, mas só que na época era um título muito importante, pois valia que o time campeão desse torneio disputasse o Campeonato Brasileiro. E no Brasileiro de 1965, o Vasco foi vice-campeão brasileiro, perdendo pro Santos, ninguém mais, ninguém menos, do Pelé. O Pelé já era o rei, como a gente já era o rei, né? já tinha ganhado as 2 Copas do Mundo, estava indo para a terceira, né, em 66, mas esses confrontos de Santos e Vasco sempre chamavam a atenção, porque o Fontana não era um zagueiro de levar desaforo para casa, mas o Fontana era um cara, como eu falei, viril, forte, era conhecido por causa disso. Tem embates, tem imagens, por exemplo, que eu vou estar botando aí no vídeo, Fontana chegando duro no Pelé, chegando dando tapa no Pelé, apontando o dedo na cara do Pelé, entendeu? Então esses confrontos ficaram bem marcados na época, o que rendeu que ele ficasse ali entre a lista final ali do Feola, dos 47 nomes que ele queria para a Copa do Mundo de 1966. Ele estava cotado para essa Copa, mas infelizmente o Fontana não foi para a Copa por causa de uma lesão que sofreu. E em 1966, ele para compensar, né, o Vasco ainda foi campeão do Rio São Paulo, e o torneio que foi minimamente estranho, né? Um torneio curioso da época, porque nesse torneio tem 4 campeões. Botafogo, Santos, Vasco e o Corinthians. Os 4 são campeões desse torneio, né? Mas é regulamento de leiteiro da época, né? Não tem o que fazer. Mas isso aí a gente pode falar em outro quadro, né? Outro tipo de curiosidades essa. E em 1968, o Fontana sai do Vasco para ir jogar no time lendário de 69 do Cruzeirão Cabuloso, né? E foi campeão mineiro assim que chegou. Fontana era inclusive titular, né? E nesse time tinha grandes nomes que fizeram parte da história do Cruzeiro para sempre, né? Quem é cruzeirense e estiver assistindo esse vídeo vai chorar agora com o elenco que eu vou falar, que tinha Raul Plasmo, Piazza, Zé Carlos, Tostão, Disseu Lopes, entre vários outros que eu não preciso nem citar, né? Nesse ano, o Mineirão bateu um recorde de público no dia 4/5 de 1969. 123.351 torcedores foram ver o grande clássico Cruzeiro e Atlético, onde o Cruzeiro venceu por 1-0, e detalhe que o Fontana nesse jogo quebrou o molar num choque contra o Dário, né, jogador do Galo. E apesar de, como eu disse, não ter ido para a Copa do Mundo de 66, em 1969 o nome dele já estava cotado ali por João Saldanha para fazer parte do time da Copa de 70. Então, né, nessa época ele estava sendo mais observado, né, ele foi convocado, e o Fontana nunca decepcionou com a camisa da seleção. Foram 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Copa de 70 jogou uma partida inteira contra a Romênia, onde o Brasil ganhou de 3-2, trocou camisas com o atacante Dumitrac, e essa camisa pertence à família do zagueiro, que mora em Vitória, na Copa do Mundo de 70, né, que não preciso nem falar, né, foi, acho que a Copa mais maravilhosa que a gente tem aí no currículo das Copas que ganhamos, né. Ele se tornou, ganhando essa Copa, o único jogador capixaba campeão de uma Copa do Mundo. Depois da Copa, Fontana seria campeão mineiro de novo em 1972 com o Cruzeirão Cabuloso, disputando o Brasileiro, em que o Cabuloso terminaria com a 6ª melhor campanha. 2 anos depois, o Fontana pediu para encerrar o contrato com o Cruzeiro. Foi acho que um susto que a diretoria do Cruzeirão recebeu na época. Por que ele chegou a essa conclusão, inclusive? Porque ele queria se casar, né? Além de tudo, um grande romântico, o nosso Fontana. Ele dizia, né, para ele na época, era impossível você juntar a vida de casado com a vida de jogador. Então ele queria se casar, então pediu a liberação ali, né? Pediu para liberarem ele do contrato. Fontana se casou, teve 3 filhos e viveu bem até 9 de setembro de 1980. Né? Durante uma partida de futebol com os amigos, Fontana ele sofre um ataque cardíaco e morre aos 39 anos apenas, morreu novo. Apesar de ser de Santa Teresa, tinha o desejo de ser enterrado com os avós em Santa Leopoldina, né? Inclusive fica bem perto daqui onde eu moro. A mãe e os 2 tios desse jogador estão sepultados nesse cemitério.
E hoje, o Fontana, ele dá nome a uma das ruas de Santa Leopoldina, onde está enterrado, obviamente, até hoje. Vários vascaínos vão lá até hoje para poder agradecer, para poder respeitar, dar um minuto de respeito ao craque que foi campeão pelo Vasco, marcou a camisa do Vasco, marcou também a camisa do Cruzeirão Cabuloso, foi campeão do mundo, o único capixaba campeão do mundo até hoje. E ali está, aqui perto da gente, está enterrado uma das lendas do futebol mundial, né? Essa é a história do Fontana, né? Uma das maiores lendas do futebol brasileiro que nós temos, e não é muito falado. Quando a gente fala da seleção de 70, a gente lembra dos que jogaram mais, mas o Fontana também estava. E essa é a história de um dos grandes ídolos que saiu daqui, né? O Fontana é um grande craque do futebol nacional e também estadual aqui pra gente. Ele, recentemente, o governo do estado estava fazendo esquema para ter a calçada da fama do esporte capixaba e o nome dele ainda estava sendo debatido se deveria entrar ou não. Todo campeão da Copa do Mundo deveria estar sendo homenageado o máximo possível e a gente tem que relembrar o nome dele, porque ele é um grande craque que vestiu as camisas dos times daqui, foi para fora, conquistou lá fora, no caso nos outros estados, né? Foi campeão do mundo, levou o nome do Espírito Santo, né? A gente tem um campeão capixaba do mundo por conta dele, então a gente tem que dar esse respeito à história que ele tem, né? Que sem dúvida nenhuma marcou o nome do estado. Então eu acho, assim, né? Uma opinião, eu acho besteira estar em debate, né? O nome dele deveria ser o primeiro da fila, né? Porque ele é campeão da competição mais importante de esporte que existe, né? Que é a Copa do Mundo, tem que falar. Depois das Olimpíadas, a Copa do Mundo é o mais importante que tem. Então, fica aqui a história, né? Uma história que não é tão contada. Eu espero que você passe essa história pra frente, não deixe a história morrer. Ó, Fontana saiu do futebol capixaba e conquistou o mundo, né? Então, não deixe a história morrer. Acredite nos seus sonhos, né? A gente pode dizer isso aí. O cara saiu numa época que o futebol não tá tão valorizado quanto hoje, né? Hoje se joga futebol, hoje todo mundo assiste futebol. Tá aí todos os canais transmitindo, né? E a TVE faz um trabalho, inclusive, espetacular de transmitindo, divulgando futebol capixaba. Então, mostrando aí que você pode também chegar a ser um campeão do mundo aqui, saindo aqui do futebol do estado, né? Passa essa história pra frente, a história do Fontana é uma história gigantesca, é um campeão do mundo, merece todo respeito, merece ser reconhecido pelo seu povo, né? Então, passa essa história pra frente, deixa o seu like aí, comenta aí se você já conhecia o Fontana, se você vai procurar saber mais, se você se inspirou na história de uma maneira, né? E nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço a todos